Fala galera, beleza? TM News na área, TM News com muita informação para a gente falar aqui de Vasco, para a gente falar de tudo que está acontecendo no Vasco durante esses dias e durante hoje de manhã, as notícias que a gente recebeu. Já tem na capa, você vai ver aí as questões de Todd Bowley e os possíveis, investimentos do Chelsea. A gente conversou com algumas pessoas aí muito próximas ao Pedrinho e eles explanaram qual a opinião do presidente do Vasco sobre isso. Antes da gente começar, eu peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal, porque isso ajuda muito a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Lembrando, quer a camisa do Vasco? Primeira compra, tem desconto lá na Shirt Imports. Chega lá no 1698-111-5600. Você ganha desconto falando que veio do TM News na sua primeira compra e a personalização até sexta-feira. Hoje é quarta. Hoje, amanhã e sexta, só 3 dias, a personalização Coutinho 11 está gratuita. Então corre lá e já garante a tua camisa do Vascão. E também, né, gente? Solta o dedo no like e deixa e se inscreve no canal. A gente vai falar das questões do Todd Bowley, que é o dono do Chelsea. Vamos falar do novo diretor comercial do Vasco, que chegou ontem. O Vasco aí reformulou completamente, o Pedrinho fez a faxina na 777. E lembrando aí, Cap não quer controlar o Vasco, então não está brigando, está disposto a revender a SAF sem fazer muito esforço. A gente vai falar sobre isso também. Então já deixa o like, se inscreve no canal. Vamos começar falando de Vasco e Grêmio, tá? Rapidinho. O Vasco deve ir para o jogo da seguinte maneira: Jardim no gol, tá? Léo Jardim no gol. Paulo Henrique, Maicon, Léo e Piton, tá? Paulo Henrique, Maicon, Léo e Piton. No meio campo, Hugo Moura, Cocão e Coutinho, provavelmente, tá? Porque o Praxedes não vai estar no jogo, não vai se relacionar depois da última partida. David, Vegete e Adson. No lugar do Adson, tem 2 nomes que podem entrar. O Vasco ontem treinou, tá? Com Payet e Felipe Coutinho no mesmo time. Treinaram entre os titulares. Além deles, o Souza também treinou entre os titulares, porém não teve um bom rendimento. Então, Payet e Coutinho podem entrar aí. O Paiva pode colocar o Payet no lugar do Adson e o Coutinho como meia centralizado. Eu preferiria de outro jeito, mas também tem essa possibilidade. Pelo que a gente sabe aí, o Paiva vem fazendo um treino muito pesado, tá? O Paiva vem fazendo um treino muito intenso, um treino muito pesado. Então, gente, as informações que a gente tem é que o Paiva vem dando treinos muito pesados, muito intensos. E o Payet como o Coutinho treinaram com os titulares ontem, assim como o Souza. Porém, o Souza não aguentou, não teve bom rendimento e virou dúvida para esse jogo contra o Grêmio, tá? É um treino muito intenso, um treino que está exigindo muito do físico dos atletas, até porque o Vasco não vem tendo bons desempenhos físicos. Os jogadores toda hora estão cansando muito e isso preocupa muito o Rafael Paiva, tá? Então, provavelmente o time do Vasco deve ser Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Maicon, Léo Piton, Hugo Moura, Cocão e Coutinho, David Vegete e Adson. O Adson sendo reavaliado aí para ver se vai conseguir ter condições de viajar para Chapecó. Lembrando que o Adson tem um edema na coxa. E aí a questão do Payet e do Emerson Rodrigues é: se o Adson não for, pode ser um ou outro. Os 2 foram testados como titulares. Logicamente, o Paiva já conhece o Payet, já jogou com ele, apesar de poucas vezes. E o Payet também já tem a sua carreira consolidada no futebol mundial, né? Agora, o Vasco vai jogar em Chapecó, vai enfrentar um voo no sábado e deve chegar lá já no sábado de noite, ir para o hotel, se concentrar e domingo às 7 horas da noite. O jogo mudou de horário, não sei porquê, odeio esse horário particularmente, mas a gente vai narrar o jogo aqui. Às 7 horas da noite, Vasco e Grêmio se enfrentam. Bom? O Vasco também tem um novo diretor comercial, que é o Rodrigo Lasman. Ele era do Cruzeiro, foi o primeiro trabalho dele como no futebol, né? Foi a primeira experiência no futebol dele lá no Cruzeiro, e o Vasco contratou. Ele é formado em marketing pela ESPM de São Paulo e tem MBA em estratégias de marketing pela Fundação Getúlio Vargas, a famosa FGV. Muito boa sorte aí, tomara que ele continue fazendo o bom trabalho que o marketing vem fazendo, inclusive nas apresentações dos jogadores, o marketing deitou. João Vitor, tá, gente? É o nosso zagueiro, João Vitor, já está treinando no campo, mas sem bola ainda. Ele deve voltar contra o Criciúma.
Lembrando que ele está liberado para jogar no dia 5 de agosto, tá? Mas ele só deve jogar na partida contra o Criciúma para não ter tantos problemas, para não dar tanta brecha para uma nova lesão aparecer, ou para piorar a lesão que ele já tem, ou qualquer outra coisa, e nenhum imprevisto, né? Então ele não deve jogar aí contra o Fluminense e só voltar diante do Criciúma lá no Heriberto Rilse. Falando aqui de venda da SAF, daqui a pouco eu falo da venda da SAF, tá? Antes disso, o Mina, gente, não vem pro Vasco, tá? Tem muito youtuber falando aí, o Mina tá negociando, tá? O Vasco tá tentando negociação, o Vasco até apresentou uma proposta de empréstimo, mas não foi levado muito a sério, não foi muito para frente, o Vasco também não tá insistindo, o Mina não vem pro Vasco. Queria muito dizer o contrário, gostaria muito de ver o IR Mina no Vasco, até quando eu li as especulações aí pela internet eu fiquei muito animado, porém, no momento que eu fui pesquisar, no momento que eu fui apurar essa informação, todos me disseram a mesma coisa, que o Mina não tem como vir para o Vasco. Tanto aqui, quanto na Colômbia, quanto lá na Europa, todos me disseram que o Mina tem interesse em continuar no futebol europeu. Caso aconteça tudo de errado para o Mina, que eu acho bem improvável, até porque o Cagliari acabou de fazer a compra do jogador, ele estava emprestado ao Cagliari, eles exerceram a opção de compra, a intenção do Mina é continuar na Europa e não vir para o Brasil, nem para a América do Sul nesse momento. Então, gente, não criem expectativas com o Mina. Vamos falar de SAF agora, tá? A SAF do Vasco. Deixa eu ver se eu já falei de tudo aqui. Mina, eu já falei. Paiva aqui. Tá. Uma barca. Antes de falar de SAF, vamos falar da barca, tá? O Vasco está preparando uma barca com 5 jogadores, dentre eles Galdame, Serginho e Rossi, os 3 atacantes. Detalhe, o Serginho não está rendendo nos treinos, o Rossi também não, e o Galdames teve mais uma oportunidade. Quem teve oportunidade também no último jogo foram o Praxedes e Zé Gabriel. O Praxedes entregou o jogo e o Zé Gabriel entrou e já deu contra-ataque para a equipe do Atlético Mineiro. Então, não, eles não vão continuar. Só que é um pouco complicado, né? Porque o Serginho tem contrato até o final de 2026, o Rossi até o final do ano que vem, o Galdames tem até 2027, o Zé Gabriel também tem até ano que vem. Então, assim, são contratos muito longos para jogadores que não rendem tanto, tá? Então, gente, o Vasco está procurando novos times, o Vasco está procurando novos interessados nesses jogadores. O Serginho aí tem negociações com o Criciúma para ver se vai fechar, não melou ainda, mas não tem nada concreto, não tem nada confirmado. O Rossi está sendo sondado por alguns times da Série B. O Galdames deve ir para a Universidade de Chile. Praxedes deve ser devolvido e o Zé Gabriel deve também ser vendido ou emprestado. Lembrando, o Pedrinho deu autonomia total para o Paiva colocar esses jogadores no time, testá-los ou não, tá? Então ele testou o Zé Gabriel, já testou o Rossi, o Serginho ele não testou e não vai testar. Galdames ele testou, não tiveram bom rendimento. O Serginho, perdão, nem nos treinos vem tendo bom rendimento. Então o Paiva está com uma autonomia total para falar, Pedrinho, não quero. E também a saída desses jogadores abriria um espaço enorme no orçamento para a gente poder fazer uma contratação de vez desses 2 jogadores que estão aí muito próximos. Um atacante e um zagueiro, que os nomes são mantidos em sigilo. Parece que o atacante é um centroavante. Também tem o Brian Rodrigues, que o Vasco está tentando negociações. O Vasco já meio que se acertou com o Brian Rodrigues, está tudo meio que encaminhado. Porém, com o América do México, que é o problema, porque o América do México é o dono dos direitos do Brian Rodrigues, e o Brian Rodrigues está até disposto a vir para o Brasil, mas o América do México só aceita vender o jogador. Hoje o Vasco, como a gente já falou, não tem bala, não vai fazer contratações de jogadores. O Vasco tenta o empréstimo com opção de compra, mas, na pior das hipóteses, uma obrigatoriedade de compra para o meio do ano que vem. Até lá o Vasco já quer estar com a SAF vendida e aí o novo investidor comprar o Brian Rodrigues de uma vez por todas, tá? Então tem essa questão aí também das barcas, das contratações. E, gente, só para a gente dar uma passadinha na tabela do Brasileirão, tá? Hoje tem jogo importante para o Vasco, Cruzeiro e Juventude. Seria muito bacana se o Cruzeiro vencesse essa partida para o Juventude não encostar tanto no Vasco, nem passar o Vasco. Seria importante aí. Ou um empate também seria uma boa para o Vasco, que o empate seria a melhor opção em questões aí de visando uma Libertadores. Outro jogo importante aqui para o Vasco é o jogo entre Atlético Goianiense e Bahia, tá? O Goianiense está lá em último lugar, mas para não começar a subir também e o Bahia também não disparar, acho que um empate também seria bom. Na verdade, a vitória do Atlético Goianiense seria melhor.
Esse jogo aqui, ó, amanhã às 8 horas da noite, Corinthians e Grêmio é muito importante. Acho que o empate ali seria a melhor opção. O Grêmio tem 2 jogos a menos que o Vasco. O Corinthians pode chegar perto do Vasco caso vença. Então vamos torcer para um empate aqui. E esses 3 jogos, Inter e Fortaleza, Vasco e Cuiabá e Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, serão remarcados. Lembrando que o Inter está numa fase péssima, tá? Ontem foi eliminado pelo Rosário Central da Copa Sul-Americana e, por enquanto, está numa fase pesada. Acho que foi um erro dele ter demitido o Cudê e contratado o Roger Machado. Vamos falar da venda da SAF, então, tá? Os 90 dias que foram propostos aí pela ACAP, esses 90 dias de trégua para que esse processo fosse suspenso, são para fechar a venda. O Vasco e a ACAP já têm um comprador em comum, tá? É um fundo árabe, ele está muito na frente, porém o Pedrinho mantém uma cautela contra as negociações, tá? Não é o Chelsea, já vou falar do Chelsea. A ACAP está flexível pelos valores, está deixando o Vasco decidir. A única coisa que a ACAP quer é ter uma parte para ela, para recuperar um pouco do prejuízo que a 777 deu a eles. Lembrando, a ACAP é uma seguradora, emprestaram dinheiro a 777 e não receberam de volta. Então eles querem receber uma parte desse valor de volta. E o Pedrinho entende super isso. A ACAP lá com o Kennedy e o Pedrinho estão se dando super bem, estão se entendendo. A ACAP está fazendo muitas concessões para o Vasco e para vender logo, para eles finalizarem de uma vez por todas, tá? De uma vez por todas a venda da SAF e acabar esse ciclo tenebroso. A história do Vasco e para a ACAP também, que está sofrendo bastante com essa situação. Uma coisa, tá, gente? O Pedrinho vai exigir algumas coisas do novo sócio, do novo dono da SAF. Por quê? Ele não quer que aconteça a mesma coisa. Primeiro, ele vai pedir um respaldo maior. Ele vai querer participar ativamente das decisões do futebol do Vasco. Ou seja, ele vai ser ouvido, a consideração dele vai ser levada em conta, isso se ele não tiver algum poder de decisão lá dentro. A gente vai ficar de olho como é que vai ser. Gente, eu não estou falando detalhe do contrato, igual falaram ontem na live, porque não tem contrato. O que eu estou falando aqui é a informação que eu recebi de como o Pedrinho quer montar esse contrato. Aí isso aí vai bater negociação, vai bater interesse, vai bater muita coisa para que um contrato seja fechado. Mas a intenção do Pedrinho é essa, tá? Vai exigir também planejamento de futebol, ou seja, onde que o Vasco vai estar daqui a 5 anos? Pô, a gente quer que o Vasco seja campeão da Libertadores, ok. Então, se o Vasco em 5 anos não estiver nem disputando a Libertadores, não estiver nem perto disso, ou estiver brigando ainda contra o rebaixamento, o que pode acontecer? Uma cláusula de rescisão ou uma cláusula aí de multa para o Vasco poder investir, uma cláusula de devolução de tantos por cento da empresa, tudo isso vai ser determinado em contrato. E outra coisa é a infraestrutura, a estrutura do clube. Por exemplo, terminar as obras do CT Moacir Barbosa ou melhorar o CT Moacir Barbosa, ajudar na parte de São Januário, se for necessário, algumas coisas desse tipo, tá? Com equipamentos, entre outras coisas, sauna, banheiros, uniforme, entre outras coisas aí, para que essa estrutura do Vasco seja dada como base aí. Então, o Pedrinho vai exigir essas duas coisas em principal para essa nova empresa. Falaram muito esses dias do Chelsea, que o dono é o Todd Bowley, mas o primeiro, a gente já entrou em contato com as pessoas lá na Inglaterra e todos disseram que o Todd Bowley não tem interesse nenhum em investir na América do Sul nesse momento. Ele é dono dos Lakers, Chelsea e Estrasburgo, e o Pedrinho, tá? Segundo informações em que a gente tem de dentro do Vasco, o Pedrinho abomina essa possível vinda do Chelsea. Por quê? Pega o Estrasburgo. Vamos abrir aqui, ó. Eu vou até compartilhar com vocês a tela para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Para vocês não acharem que estou editando vídeo, ó. Estrasburgo, tá? O Estrasburgo tá numa situação na Ligue 1 ano passado que não foi confortável, tá? 23, 24. O Estrasburgo ficou aqui, ó. É que a Ligue 1 funciona diferente. Esse time aqui joga um playoff de rebaixamento. O Lorient e o Clermont foram rebaixados. O Metz lutou contra o rebaixamento. Não sei se caiu, se ficou, mas o Estrasburgo, em 34 jogos, foi muito mal. Só 39 pontos, se fosse no Brasil, por exemplo, com certeza cairia. Lembrando que a Ligue 1 é um campeonato muito menos disputado, tá? PSG ganha todo ano, mesmo fazendo campanhas bem razoáveis, como foi essa daqui desse ano. Então, o Estrasburgo está passando por problemas, tá?
Por quê? Porque o Todd Bowley não está sabendo investir, não está sabendo conduzir o futebol. Então, gente, o Pedrinho já sabendo disso, o Chelsea passa por uma fase terrível, uma má fase gigante. O Chelsea que não ficou nem entre os 5 primeiros na Premier League. E os Lakers também, que não chegaram nem à final ano passado na NBA. Além disso, ele tem um time de basquete, né? Um time de beisebol, o Todd Bowley. O Celtics jogou contra o Mavericks, tá? A NBA do ano passado. Então, gente, o Pedrinho nesse momento abomina, tá? Abomina qualquer probabilidade dele chegar, tá? Lembrando, o Boston Celtics não chegou nem na semifinal, tá? O Cleveland Cavaliers e o Boston Celtics chegaram na semifinal e o New York Knicks e o Pacers também chegaram. Então, assim, o Pedrinho está abominando qualquer probabilidade disso acontecer. Tá? Informações que a gente tem lá de dentro do Vasco, o Pedrinho não quer a venda para o Todd Bowley. Então, o dono do Lakers, que é um time gigante, que está com o Lakers em uma fase, o Chelsea em uma fase, o Strasbourg em uma fase. Eu não sei que euforia é essa para o dono do Chelsea comprar o Vasco. O dono do Chelsea não quer comprar o Vasco, não quer investir na América do Sul. E o Pedrinho não quer, não tem nada para dar certo aí, tá? É uma especulação muito grande que foi feita sobre isso. Não sei de onde surgiu essa notícia. Não tem nada na mídia, não tem nada no Vasco, não tem nada na Europa nem no Chelsea, tá? Então, gente, fiquem tranquilos quanto a isso. O Chelsea não será o comprador do Vasco, isso me deixa bem tranquilo, porque eu, particularmente, não estava afim de ver o Chelsea no comando do Vasco. Se nem no Estrasburgo, que é uma liga fraca na França, eles estão fazendo um bom trabalho, quanto mais no Vasco. Não sabe contratar, não sabe conduzir atletas novos. Tá aí o Andrei virou um ping-pong do Andrei Santos, vai para lá, volta para cá, depois volta para o Estrasburgo, volta para o Chelsea. Não está jogando, não está tendo sequência, é um bom jogador, poderia estar sendo muito bem mais utilizado, mas aí por conta da má administração do Todd Bowley, está aí numa situação terrível. Então, gente, eu fico muito tranquilo ao saber que o Chelsea não vai comprar o Vasco. O Pedrinho não quer essa compra, não quer essa venda. Quem está muito próximo é um sheik árabe, tá? É um sheik árabe, mas ainda tem muita negociação para rolar. Mas o mais próximo hoje é um sheik árabe, um fundo árabe, de comprar o Vasco. Bom, galerinha, vou ficando por aqui. Peço que deixe seu like, se inscrevam no canal. E hoje, 6h30 da tarde, estamos de volta com mais TM News. Espero lá.